Cássia dos Coqueiros vive um momento político complicado. Após denúncia de suposta fraude em licitação da merenda escolar, a Câmara decidiu afastar a chefe do Executivo, que agora pode até ser cassada. Dilma Cunha da Silva, conhecida como professora Dilma, foi denunciada na Câmara e no Ministério Público diante de uma suspeita de fraude em licitação e superfaturamento na compra de carnes para merenda escolar. Depois que a empresa vencedora da licitação anterior parou de entregar os alimentos, o setor de compras da Prefeitura decidiu adquirir R$15 mil em produtos de forma emergencial e por dispensa de licitação. Após tomada de preços com 3 empresas, a Prefeitura fechou com aquela que ofereceu menor valor. Porém, 2 participantes declararam que não participaram do processo licitatório. Além disso, a suspeita de superfaturamento. A Prefeitura pagou pelo quilo da carne acém moída R$ 22,90 e R$ 12,80 na coxa e sobrecoxa de frango. Segundo denúncia apresentada na Câmara, os valores não condizem com a realidade comercial. O Milton é um dos moradores que apresentou a fraude na Câmara. Nós trouxemos essa denúncia para tentar, pelo menos, moralizar a situação política de Cássia dos Coqueiros, que está dia a dia se degradando. O município parou. Hoje é rua esburacada, é obra inacabada. O caso também foi apresentado no Ministério Público por esse vereador. Após o recebimento desses documentos, este vereador aqui resolveu correr atrás. Foi quando me deparei com as informações que são contidas, que as empresas não participaram do certame, né? E diante disso, e tendo os outros fatos já do subfaturamento de preço, e também tendo mais esse fato que as empresas que deram cobertura à vencedora de não ter participado, eu resolvi levantar a documentação e entregar ao Ministério Público. Diante dos fatos, os parlamentares se uniram e decidiram acatar a denúncia que foi transformada numa comissão processante. Por 6-2, os vereadores decidiram pelo afastamento da prefeita. O decreto de afastamento da prefeita Dilma já foi protocolado na Justiça Eleitoral. A expectativa é que o afastamento seja publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira. A partir daí, a chefe do Executivo está afastada do cargo e o vice assume. A comissão processante tem agora 90 dias, mesmo tempo de afastamento da prefeita para concluir os trabalhos. E essa comissão agora tem 5 dias para citar a prefeita e começar os trabalhos. A prefeita por si, ela tem 10 dias para apresentar a defesa por escrito e arrolar as testemunhas se ela achar necessário. O que pode acontecer ao final desse processo com a prefeita? Isso vai depender do final das investigações da comissão, que eles têm que apresentar ao plenário da Câmara, né, um pedido de arquivamento, caso ache que não houve a fraude, né, ou um pedido de cassação. Se o parecer foi pedido para cassação, isso a gente já vai logo fazer todos os trâmites pedindo o impeachment da prefeita. O presidente também destaca que a denúncia e o afastamento da prefeita do cargo trazem prejuízos para o município. Não vê com os bons olhos, né? Tanto aos deputados, aos governadores, que a gente vai pedir recurso para o município, que vive hoje apenas de arrecadação, né, de repasses. Então, isso para nós é muito triste. Tá? Então, eu vejo que talvez isso venha manchar nosso município. Na pequena cidade de quase 3 mil habitantes, a sensação é de revolta. É criança comendo pão com água na escola. Infelizmente, a nossa cidade tá que nem um caranguejo, só anda para trás. Então, é uma verdadeira vergonha isso daqui. Cachoeira acabada, não tem campo para as crianças brincar. Sabe, tá destruída a cidade, cheia de mato. Isso aqui tá uma verdadeira um relaxo. André Costa, de Cássia dos Coqueiros, para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara confirmou que o decreto de afastamento foi publicado no Diário Oficial, portanto, a prefeita já está afastada do cargo. Nós tentamos falar com o advogado da Prefeitura, mas ele não atendeu às nossas ligações até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Samuel. Pois é, Pulse, mais uma cidade da macro-região que sofre com polêmicas na política. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado Lucas Saciloto. É legítimo o afastamento da prefeita de Cássia dos Coqueiros pela Câmara dos Vereadores? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pulse, boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, é legítimo, legal e moral. Aliás, é um exemplo para todas as outras cidades da região que sofrem com esse mesmo tipo de problema. Como poderia manter a prefeita no cargo de prefeito, cargo máximo do Executivo, respondendo por tamanha gravidade? Um absurdo. No momento, o Ministério Público e Câmara investigam suposta fraude na compra de merenda. Cada um tem sua importância?
Sem dúvida. O Ministério Público como representante do povo, da população, tá? E a Câmara fazendo o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo. Uma cidade com quase 3 mil habitantes e a suspeita de superfaturamento na compra de carnes para merenda. É muita ousadia? Ousadia e covardia, né? Uma cidade com pouca arrecadação, baixa arrecadação e pior, corrupção na merenda escolar. Terrível, contra crianças. Duas empresas que a Prefeitura diz ter participado da consulta de preço declararam que não participaram do processo. Esse fato complica ainda mais a situação da Prefeitura? São os maiores indícios, as maiores provas desse processo de corrupção, dessa prática absurda e odiosa. É importante explicar por que a prefeita responde particularmente por algo praticado na merenda da pasta da educação. Porque, sem dúvida, com esse ato de corrupção, ela teve um aumento do seu patrimônio pessoal. E ela tem que responder com o seu patrimônio particular pessoal para devolver esses valores ao município. Agora, se ficar comprovada a fraude, a cidade já foi lesada. Principalmente em cidades tão pequenas como é Caça dos Coqueiros, é possível que os vereadores façam mais e acompanhem as compras de perto? A maior obrigação do Poder Legislativo é a fiscalização, não só fazer as leis, é a fiscalização do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Isso é um exemplo que aconteceu em Caça dos Coqueiros. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que Ribeirão Preto foi líder no ranking de leis inconstitucionais. É com você, Pussi. Até já, Samuel.